Boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar com os irmãos e numa reunião de missões. Que Deus continue falando aos nossos corações. A obra missionária, ela tem acontecido através dos anos por irmãos e irmãs que entendem que missões não é um evento, não é uma reunião, né? Uma reunião que acontece uma vez por mês. Missões não é um evento. Missões é vida, é compromisso com Deus, é compromisso com o próximo, é compromisso com o reino. Então, é muito bom nós nos reunirmos com essa finalidade, mas é bom também nós entendermos se eu tenho um compromisso permanente com Deus, com interceder por essas vidas, pelos missionários, por aqueles que estão ouvindo a palavra, se eu tenho um compromisso com a própria palavra de Deus, com a própria vontade de Deus. Nós vamos olhar na vida de Neemias algumas instruções, alguns exemplos. E de fato Neemias é um exemplo de alguém que assumiu um compromisso com o Senhor. E dessa mesma forma, cada um de nós, como servos de Deus, como igreja, nós podemos não assumir uma das partes, né, daquilo que a gente diz que é missões, ir, orar e ofertar. Não, nós podemos fazer os três. Nós devemos ir. Onde quer que você esteja, prega o evangelho. Pode ser do outro lado da rua, pode ser do outro lado do mar. Então todos nós devemos ir de alguma forma. Todos nós devemos orar, interceder, batalhar, suplicar. E todos nós certamente devemos sim ofertar para missões. Quem ama missões, quem tem compromisso com Deus, vai pregar, dar um testemunho, sempre vai orar, interceder, batalhar e também com generosidade contribuir para a obra missionária. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos apenas e depois considerar algumas verdades aqui, que Deus fale aos nossos corações. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é uma sensibilidade espiritual. Neemias não ignorou a condição ou a situação daqueles que estavam em Jerusalém, daqueles que ficaram, que estavam em grande miséria, os muros derrubados, as portas queimadas pelo fogo. E o que nós vemos aqui é que Neemias, ele se importa de maneira sincera com aquela situação. Um coração quebrantado, uma sensibilidade espiritual, é onde missões vai começar. É naquele que tem compaixão.
é naquele que se coloca no lugar do perdido, é naquele que sente o quanto foi amado, o quanto ele foi perdoado em Cristo, o quanto ele recebeu de bênçãos, e ele quer repartir isso. Ele quer levar esta mensagem. Aquilo que um dia foi feito por ele, agora o move para que ele possa também agir em favor daqueles que estão em grande vergonha e grande miséria, mortos em suas ofensas e seus pecados. Então, além das reuniões, uma vez por mês, missões, ela está no coração daquele que se compadece, daquele que tem compaixão. Nós vemos esse mesmo sentimento em Cristo Jesus, o nosso mestre, a quem nós amamos. Mateus capítulo 9, verso 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, teve íntima e grande compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, teve compaixão, porque estavam desamparadas. Quantas vezes eu e você já choramos por ver que as pessoas ao nosso redor estão desamparadas, em grande vergonha e miséria. Talvez nós precisamos, irmãos, orar a Deus e pedir: Senhor, dá-nos desta mesma compaixão. Ajuda-nos, quando não partir do nosso coração este amor, esta compaixão, que o Senhor coloque em nós, para que eu possa contemplar o meu próximo e de fato sentir íntima e grande compaixão e ser movido a agir em favor do meu próximo. E se há um chamado da parte do Senhor para ir ao Nordeste ou do outro lado do oceano, que eu faça isso com uma entrega total e uma confiança total diante daquele que é o Senhor da obra. Neemias, ele tinha uma posição, nós podemos dizer, confortável lá em Suzã. Neemias era copeiro do rei. Ele tinha estabilidade, uma posição tranquila. Mas Neemias não estava preso a esta posição confortável e esta estabilidade que ele tinha ali na cidade de Suzã. Neemias, ele entende esse compromisso com Deus. Eu quero destacar isso, o nosso compromisso de ter compaixão, de ter um coração quebrantado, não é com o próximo em primeiro lugar, mas é com Deus. Porque eu prego o evangelho, porque eu visito famílias, porque eu vou onde eu vou com a palavra, porque eu tenho um compromisso com Deus. E é este compromisso com Deus, e é esta comunhão com Deus, que me faz entender o quanto Deus fez em meu favor, e deseja que outros também sejam assim abençoados, como nós somos, que nos leva a nos comprometer também com o próximo. Neemias entendeu que ele tinha um compromisso com Deus. E sabe o que isso gera? Quando eu e você entendemos que nós temos um compromisso com Deus, sabe o que isso vai levar? Vai gerar em nós disponibilidade. Eu estou disponível. Há uma porta aberta, há uma necessidade para que o evangelho seja pregado, para que uma alma seja socorrida, para que missões sejam feitas. Então, eu estou disponível. Mas há tantos de nós que estão tão ocupados.
Há tantas coisas que nos ocupam, que nos embaraçam, que nos atrapalham, e quando as portas se abrem, as oportunidades aparecem, eu não posso, não. Eu não posso. Eu estou ocupado aqui na minha estabilidade, no conforto daquilo que eu tenho e que eu faço. Compromisso com Deus gera disponibilidade. E aqui nós podemos lembrar das palavras que nós lemos lá em Isaías capítulo 6, depois de Isaías ter aquela visão e de ter os seus lábios tocados por aquela brasa, sendo assim purificado. Diz o verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi, diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disponível para a obra de Deus, para missões? Você tem recursos disponíveis? Você tem tempo disponível? Você pode disponibilizar a sua própria vida para missões? Compromisso com Deus gera disponibilidade. Eu estou disponível para servir. Eis-me aqui, aqui estou. Envia-me a mim. Na atitude de Neemias nós vemos também um amor por aqueles que ficaram, por aqueles que estavam naquela situação vergonhosa. E assim nós aprendemos que aqueles que amam a Deus amam também o próximo. O amor que foi derramado em nossos corações é aquele que nós podemos demonstrar de maneira prática por aqueles que estão ao nosso redor. Marcos capítulo 12, verso 30 diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quem tem um compromisso com Deus, quem assume um compromisso com Deus, é naturalmente um missionário, um agente missionário. Alguém que vai demonstrar de maneira prática amor por aqueles que estão em trevas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados, e agora está nas nossas mãos o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando, mais uma vez, confiando a nós, a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós estamos chegando no final do ano, esta é a última reunião de missões. A quantas pessoas você tem pedido, ou ensinado, ou levado, para que elas se reconciliem com Deus? Quantas vidas você tem abençoado? Por quantas pessoas você tem orado? Quantas famílias você tem visitado? Quantos necessitados você tem socorrido? Não apenas evangelizando ou ensinando a palavra, mas suprindo algumas das suas necessidades. É parte de missões. Que nós possamos levar estas coisas em consideração. Assim, missões envolve, além de tudo isso que nós já temos visto até aqui, envolve também um compromisso com a oração. O verso 4 nós vimos, quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei.
e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E nós vamos ver como a oração é importante. Depois você vai ter tempo de ler ali o livro de Jeremias, mas você vai ver como a oração é algo importante no livro de Jeremias. Fiquei jejuando e orando. Verso 5, eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. E assim ele continua a sua oração. No capítulo 2, nós vemos mais uma vez, ali no versículo 4, o rei diz: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. A minha intenção hoje não é tratar aqui de Neemias, mas levantar algumas verdades importantes para nós, que sejam úteis para nós. Neemias, ele começa orando, não fazendo planos logo de cara, não querendo planejar e resolver a questão não, ele senta, ele lamenta, ele tem compaixão, ele jejua, ele ora, para depois planejar, quando as portas começam a ser abertas. Alguém falou uma vez que nós devemos ser como Neemias aqui, né? Nos importar a ponto de perguntar: como estão aqueles que ficaram? Nos importar a ponto de orar quando nós soubermos as notícias, sejam boas ou ruins. Nos importar a ponto de agir em favor do nosso próximo. Nós normalmente, quando muito, nos importamos a ponto de perguntar: como vai o missionário tal? Como vai a obra em tal lugar? Como vai aquela família que estava sendo... E nós paramos aqui, não oramos, não agimos. Que nós possamos perguntar, nos interessar, orar e agir em favor das vidas que estão ao nosso redor, ou da obra missionária, onde quer que esteja, através de irmãos, os quais nós já temos ouvido seus relatórios hoje à noite. Então Neemias, ele começa orando, antes de falar com o rei, antes de tentar organizar uma viagem de volta para a reconstrução dos muros, antes de falar com o rei, ele fala com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós também possamos sempre lembrar que a oração missionária, ela é indispensável em missões. Colossenses 4, o apóstolo, ele escrevendo ali aos Colossenses, ele diz no verso 2: continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este ministério conhecido, como me cumpre fazer. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta, para que a mensagem seja anunciada. Orem. Aqui, nesse contexto de Colossenses, o apóstolo está impedido, não é? Perseguições, prisões. Orem para que as portas se abram, para que o evangelho seja assim pregado. Em todo lugar onde nós estamos envolvidos, onde nós estamos ocupados com missões, nós devemos orar. Uma igreja local devia ser um berçário, não é tão bom ouvir: olha, mais batismos esse ano. E de fato, as nossas igrejas deveriam ser berçários de novos nascidos. Cada mês, Deus acrescentando. E eu sei que os dias são maus, são dias difíceis.
Mas quem sabe se nós orássemos mais por conversões, por portas abertas, mas orássemos com a disposição, porque quando aquela porta se abrir, então eu vou fazer o possível e até às vezes o impossível para poder cumprir o compromisso de levar o Evangelho, porque muitas vezes as portas se abrem e não há pessoas, irmãos, irmãs, para levar o Evangelho. Não há lugar na agenda, não há horário. Irmão, você podia ir naquela família na sexta-feira, eu não vou poder, eu vou estar num outro compromisso. Eu não preparei nada. Mas é sexta ainda. Não, eu já tenho outras coisas. Nós precisamos orar para que as portas se abram para o Evangelho. O verso 8 de Neemias capítulo 2, diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ele coloca diante do rei a situação, ele pede cartas ao rei para que ele pudesse chegar até a cidade para reconstruir os muros, para que ele pudesse pegar madeira e assim por diante. Você vai ler depois Neemias e você vai ver a história com detalhes. Mas note, ele orou, a bondosa mão de Deus estava sobre ele, as barreiras foram tiradas, os corações são preparados quando nós oramos, quando a boa mão de Deus está sobre nós. Barreiras são removidas, corações são preparados, Deus reforma os caminhos, Deus prepara o caminho para que o Evangelho possa atingir o coração, para que os recursos possam chegar, para que a obra seja feita, para que não haja falta ou necessidade de nada quando nós pregamos o Evangelho. Entende isso? Se eu quero falar de Deus às pessoas, eu preciso antes falar com Deus a respeito destas pessoas, destas almas. Como é importante nós orarmos. Atos capítulo 4 dá um exemplo prático disso. Verso 29 até o 31, depois você pode ler com cuidado, mas assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. E lá no verso 31 nós lemos assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Senhor, dá-nos dessa ousadia, dessa coragem. Sabe, que o Espírito de Deus possa tomar conta de todo o nosso ser e nós possamos ver o valor daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual. Não, nós não precisamos esperar que esse lugar se mova, não, mas que o Senhor nos dê desta ousadia, levados e impelidos pelo Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus, cheios do poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Porque nós estamos de maneira tão fraca, procurando viver Cristo e falar de Cristo. O que falta? Será que o poder de Deus diminuiu? Será que a ação do Espírito Santo já não é a mesma? Às vezes, quando eu estou pregando o Evangelho, mesmo nos estudos, nos lares, eu gosto de lembrar: olha, eu anunciando a palavra aqui a vocês, eu preciso de fé. Eu creio nessa mensagem. Eu não estou aqui anunciando algo que eu não acredito, que eu não conheço, que eu não experimentei. Não, eu estou falando daquilo que eu creio.
Mas você que ouve também precisa de fé. Senão o milagre não acontece. O milagre do novo nascimento. Mas sabe o que a gente vê muitas vezes? É que aquele que prega, ele mesmo não tem tanta fé naquilo que ele está pregando. E talvez é isso que falta, orar ao Senhor, para que o Senhor possa de fato agir através do seu Santo Espírito. E que nós estejamos convictos da mensagem que pregamos, tendo experimentado da fonte da água da vida, possamos repartir com aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos sempre orar, interceder. Interceder e orar faz parte do compromisso missionário. Orar pelos missionários, orar pelas igrejas, orar por salvação de almas. E se nós pudermos ter os nomes, né? Eu tenho muita dificuldade de guardar os nomes, mas nós precisamos gravar os nomes e colocar diante de Deus, nome por nome, vida por vida, mostrando o nosso interesse por estas vidas. Mas eu não quero passar muito do tempo e nós vamos pensar no último ponto aqui, o compromisso que nós precisamos ter com a palavra de Deus. Quem tem compromisso com Deus, tem também um compromisso com a palavra de Deus. E agora nós vamos lá para o capítulo 8 de Neemias. A partir do verso 1. Vamos ler a partir do verso 2. Eu vou pular alguns versículos aqui, mas você vai acompanhando aí. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta de homens, mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Verso 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. E o que nós queremos ver aqui é que a obra de Deus, ou missões, começa quando a palavra de Deus nos convoca, nos chama a servir. Por isso a importância do compromisso com a palavra de Deus. É um compromisso com a compaixão, é um compromisso com a oração, mas é um compromisso com o chamado de Deus. A palavra nos convida. Capítulo 2, mais uma vez, voltando ali em Neemias: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Verso 20: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Eu gosto demais desse texto. Quando nós entendemos o chamado da palavra, quando nós entendemos o compromisso, quando nós estamos cientes daquilo que Deus quer de nós, porque nós estamos sensíveis à voz de Deus,
temos tido compaixão, temos orado a Deus, e agora pela palavra temos convicção daquilo que Deus espera de nós. Ora, vão se levantar os Sambalás e Tobias para dizer: você vai fazer isso? Quem que você está pensando que você é? Para começar alguma coisa aí onde você está querendo fazer, né? Sempre tem um Sambalá e um Tobias para querer te desmotivar, te atrapalhar. Mas esse versículo é maravilhoso porque é Deus quem vai fazer a obra. É Deus quem vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, servos de Deus, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. E aqui nós vemos, mesmo em meio à oposição, a obediência. Missão ou missões é uma resposta à ordem bíblica, nós sabemos disso. Vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Missões é resultado de ouvir, de crer e obedecer. A palavra de Deus, ela sempre vai nos motivar a priorizar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você está ansioso e preocupado aí todo dia, toda semana, Deus vai, para aqueles que trabalham, para aqueles que se dedicam, para aqueles que, Deus vai dar o necessário. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos motiva, nos motiva a ser organizados, nos motiva a não fazer algo de qualquer maneira. Capítulo 4, verso 6 de Neemias ainda diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Que sonho, hein? Não é um sonho? Toda a igreja tendo ânimo para trabalhar? Eu sonho com isso todo dia. Eu fico pensando em que época os crentes, os filhos de Deus, perderam o ânimo de trabalhar. Porque, não sei, às vezes sou só eu, né, que estou enxergando assim. Logo o muro estava pela metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Dedicado, totalmente. Era prioridade. A palavra de Deus, irmãos. Por que nós não estamos animados, não estamos dedicados, não estamos envolvidos, animados para o trabalho? Às vezes é porque está faltando ler, estudar, entender o que o Senhor Jesus fez por nós, entender o que é o além, entender o que é o tribunal de Cristo, entender o que vai ser a glória da presença de Deus por toda a eternidade. Sabe, quando a gente vive à luz da eternidade, as coisas aqui que a gente está correndo atrás ficam tão sem valor. E sim, trabalhar para o Senhor, servir, pregar o evangelho, se dedicar, gastar-se e se deixar gastar, é isso que vale a pena. É isso que é viver. É isso que é estar satisfeito, realizado. Porque servimos com ânimo, com alegria, com dedicação e aguardamos a vinda do nosso Senhor. A palavra de Deus, ela é luz, ela é direção, ela é ânimo. Jeremias 15, 16.
Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Eu gosto dessa expressão, né? Ele fala, quando eu achei a tua palavra, eu comi. Quer dizer, elas se tornaram parte de mim. Ele não comeu literalmente, mas aquilo se tornou parte dele. Porque o Senhor é a minha alegria. A tua palavra é a minha alegria, é o meu júbilo. Eu pertenço a ti. A outra razão de nos alegrarmos não é a alegria do Senhor, a nossa força. A palavra transforma o povo. Depois de ouvir a palavra de Deus no capítulo 8, nós vemos no capítulo 9 o efeito de ouvir a palavra de Deus, como a palavra de Deus transforma. E leia depois o capítulo 9. Nós não temos tempo aqui para ler todo o capítulo 9, mas eles confessaram o pecado dos seus pais, e confessaram os seus próprios pecados, detalhadamente. Nossos pais pecaram, mas nós também pecamos. Eles exaltam a Deus, a paciência, a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus. Eles reconhecem que tudo aquilo que eles estavam sofrendo era justiça de Deus, era justo. Rogam a Deus para que não ignore o sofrimento deles. E firmam uma aliança com Deus, de obedecer dali por diante. Sabe, nós precisamos também confessar os erros dos nossos pais, os nossos próprios erros. Confiar e confessar ou exaltar a paciência, a misericórdia, a bondade de Deus. Como Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a nosso favor a cada manhã. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Então, daqui por diante, nós vamos viver na presença de Deus. Missões não vai ser só um evento, um sábado por mês. Não, missões vai ser algo diário, constante. Paulo diz aos romanos, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra transforma. A palavra vai iluminar e vai mostrar para nós aquilo que nós devemos confessar, abandonar. A palavra vai mostrar como Deus é paciente, como Deus é amoroso, como Ele é fiel. A palavra vai nos levar a dizer, Senhor, nós queremos fazer uma aliança, queremos servi-lo. O Senhor será o nosso Deus, nós seremos o teu povo para fazer a tua vontade. Nós vamos glorificar a Deus em nossas vidas, como igreja, como filhos individualmente. Concluindo então, meus irmãos, assim como foi com Neemias, compromisso com Deus desperta compaixão e ação, porque amamos as almas perdidas. Compromisso com a oração abre as portas para que o evangelho seja anunciado, sustenta a obra, prepara os corações para que ouçam a palavra. Compromisso com a palavra orienta, mostra os erros, desperta para que nós possamos ser obedientes e trabalhar com ânimo na presença do Senhor. Missão não é um evento, missões não é um evento, mas é uma vida de compromisso com Deus. Assuma o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, de se aprofundar nela, de interceder por missionários, por missões, por evangelismo, por vidas, por pessoas, por vizinhos, por aqueles que você tem contato. E esteja disponível, meu irmão. Não jogue a sua vida fora, ocupado com aquilo que não é eterno. Por mais que seja confortável, por mais que traga aquela ilusão de que você está seguro,
Hã? Esteja disponível para a obra de Deus. Quando o Senhor chamar, quando a obra chamar, quando as oportunidades surgirem, que você possa dizer: eu estou aqui, eu vou, eu estou pronto. Não diga: olha, eu não tenho nada preparado, eu não consigo, eu não tenho nada preparado para falar de Jesus, para trazer uma mensagem de consolo, de ânimo, uma admoestação. Nós que somos filhos de Deus, que a todo tempo deveríamos estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, não há nada pronto, preparado? Não pode ser. Então, que nós possamos fazer de hoje em diante um compromisso com Deus. Eu vou estar pronto, preparado, disponível para cumprir e aproveitar as oportunidades que Deus me der. Que Deus nos abençoe. Desculpe passar um pouco do tempo. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nessa última reunião de missões. Que Deus dê ânimo e força para que continuem, sempre amparando, sustentando, intercedendo pelos irmãos que estão servindo ao Senhor nesse Brasil afora. Que Deus os abençoe. Amém.